Estamos nos anos 1800 e você não está se sentindo bem. Você tem trabalhado muito e recebido pouco, além de sentir dores no corpo. Mas então você vê uma multidão ouvindo um homem chamado Clark Stanley, que se intitulava o Rei da Cascavel. Você ouve Clark contar à multidão sobre o remédio incrível que descobriu, capaz de aliviar dores musculares, entorses, contusões, dor de garganta, queimaduras de frio, picadas de insetos e outros males. A multidão faz fila para comprar o óleo de cobra dele. E então, desesperado por algum alívio da dor, você vai e compra um frasco para si mesmo e toma um gole. Bem-vindo à história de Clark Stanley, o vendedor original de óleo de cobra. Atualmente, a expressão vendedor de óleo de cobra é frequentemente usada para descrever um vigarista que vende produtos fraudulentos de forma consciente e tenta enganar as pessoas. Em resumo, um trapaceiro. Clark Stanley é o responsável, mas eis a reviravolta. O óleo de cobra pode ter propriedades medicinais reais. O óleo de cobra chegou à América com imigrantes chineses trazidos para construir ferrovias. Após um dia de trabalho duro, compartilhavam remédios caseiros com outros para aliviar dores nas articulações. Na China, o óleo de cobras d'água era usado há séculos na medicina tradicional para tratar doenças nas articulações, como artrite. Estudos científicos modernos já confirmaram isso. A análise do óleo de cobra tradicional revelou alta porcentagem de ômega 3, que auxilia na redução do colesterol, inflamação, pressão arterial e pode melhorar funções cognitivas. Pesquisadores japoneses observaram que camundongos alimentados com óleo de cobra marinha chinesa melhoraram significativamente ao aprender labirintos e nadar. Não me entenda mal, óleo de cobra não é um remédio milagroso que fará grande diferença. Mas a questão é que o óleo de cobra não começou como um remédio falso para tirar dinheiro das pessoas. Ele simplesmente era compartilhado pelas pessoas como algo que realmente tinha alguma utilidade. Por que hoje o óleo de cobra é ligado a golpes? Veja só. Como alguns realmente se beneficiaram do óleo de cobra chinês, a notícia logo se espalhou entre os trabalhadores americanos. E logo, em todo o país havia uma enorme demanda por esse óleo de cobra chinês. Só que havia um problema. Não existiam cobras d'água chinesas na América. Os imigrantes chineses não conseguiam importar óleo suficiente para suprir a crescente demanda nos Estados Unidos da América. Como a demanda por óleo de cobra chinês era muito maior que a oferta, golpistas criaram versões próprias, alegando serem tão boas ou melhores que o original. E é aqui que conhecemos o intrigante protagonista da nossa história, Clark Stanley. Clark Stanley, autodenominado Rei das Cascavéis, dizia ser do Texas. Clark dizia que, após mais de 10 anos como cowboy, passou boa parte dos anos 1880 com a tribo Hopi no Arizona. Eles confiaram a ele o segredo do remédio especial de óleo de cobra que ele aprimorou para criar o mais potente do mercado. Era uma boa história, mas era só uma história. Ninguém jamais confirmou nada disso e não há absolutamente nenhuma evidência disso. O mais provável é que Clark simplesmente tenha ouvido falar que havia uma grande demanda nos Estados Unidos por esse óleo de cobra chinês e assim criou sua própria versão falsa usando cascavéis, que eram muito mais fáceis de encontrar na América, e depois inventou uma história de fundo para deixar tudo mais convincente. Mas, apesar de não ter nenhuma evidência médica para apoiar suas afirmações, Clark contava orgulhosamente a todos que conhecia que, se você sofresse de dores nas articulações ou de inúmeros outros males, então um frasco do linimento de óleo de cobra de Clark Stanley era garantia de alívio. No começo, Clark era apenas mais um daqueles vendedores duvidosos e estereotipados de pequeno porte. Ele percorria os Estados Unidos da América, vendendo sua cura milagrosa garrafa por garrafa para pessoas ingênuas. Embora Clark tenha sido o primeiro a lucrar com a febre do óleo de cobra, não foi o primeiro a vender misturas inúteis como remédios.
Antes da criação da Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, não havia nenhuma regulamentação real sobre a venda de medicamentos. Qualquer um podia vender seu produto e afirmar que ele tinha quaisquer propriedades medicinais que quisesse, sem medo de interferência do governo. Como resultado, muitos empresários sem escrúpulos começaram a criar algo chamado de medicamentos patenteados. Esses produtos eram divulgados como solução para várias dores e doenças, mas nunca revelavam todos os ingredientes. Era sempre uma fórmula secreta, o que na verdade só significava que eles podiam conter praticamente qualquer coisa, e assim, na maioria das vezes, eram apenas uma mistura aleatória de ingredientes com pouco ou nenhum benefício médico. A indústria de medicamentos patenteados surgiu na Inglaterra no século XVII e, no XIX, já era exportada para vários países. E logo, os vigaristas nos Estados Unidos perceberam que seria muito mais lucrativo para eles simplesmente criar seus próprios tônicos e elixires, em vez de importá-los. Mais desses remédios patenteados e inúteis começaram a aparecer. Na verdade, se você já viu meu vídeo sobre a história da Coca, você sabe que a Coca-Cola, na verdade, começou como um desses medicamentos patenteados. Com tantos medicamentos patenteados criados nos anos 1800, o mercado saturou, pois todos prometiam tratar várias doenças. Assim, ficou mais difícil para esses vigaristas destacarem seus produtos. Por isso, todos os vendedores de medicamentos patenteados bem-sucedidos, como Clark Stanley e seu óleo de cobra, tinham algo em comum. Seus discursos de vendas eram mais uma apresentação teatral. Eles iam a uma cidade, armavam barraca na rua principal, atraíam curiosos com um show e tentavam vender seus produtos. Eles transformavam tudo em espetáculo, misturando carnaval e discurso de vendas. Uma das táticas mais comuns que esses vendedores de remédios patenteados usavam era colocar pessoas falsas na plateia, que juravam ter usado o produto e incentivavam fortemente os outros a experimentarem por conta própria. O público pensava que eram clientes reais que gostavam do produto, mas na verdade eram atores pagos com parte do dinheiro das vendas. Quando o show acabava e já tinham vendido o remédio falso, viajavam para outra cidade e repetiam o golpe. Agora, havia muitas pessoas que faziam isso, mas acredita-se que Clark Stanley observou cuidadosamente os truques que os vendedores de medicamentos patenteados mais bem-sucedidos usavam e então decidiu criar um show chamativo próprio. Foi na Feira Mundial de Chicago de 1893 que Clark Stanley teve sua primeira grande oportunidade. Naquela época, esse foi o maior evento público da história dos Estados Unidos. E Clark abriu sua barraca na feira, encantando o público ao preparar sua fórmula especial diante deles. Claro, ele já conhecia a regra de ouro, fazer um show. Então, Clark trouxe com ele um grande saco de cobras e ele pegava uma do saco, abria ali mesmo na frente do público boquiaberto e mergulhava no água fervente. Ele então retirava a gordura do topo, misturava com sua própria mistura secreta de ingredientes e fazia seu óleo de cobra ali mesmo, na frente da multidão. Era um show impressionante, e essa demonstração exagerada de cortar as cobras bem na frente do público chamava muita atenção. Assim, as multidões compravam rapidamente o óleo de cobra de Clark após sua apresentação macabra. As encenações ajudaram Clark a conquistar clientes no início, mas o grande avanço veio quando ele usou parte dos lucros para abrir uma fábrica em Beverly, Massachusetts, produzindo seu óleo de cobra em maior escala. Ele operava em escala maior que outros vendedores de medicamentos patenteados, o que tornava suas operações mais autênticas. Em 1901, Clark já era o maior vendedor de óleo de cobra do país, e seu produto estava entre os mais populares. E assim ele abriu uma fábrica ainda maior. Na verdade, o produto dele ficou tão popular que Clark teve que lidar com imitações que tentavam copiar de propósito a aparência da garrafa dele. Clark alertou a todos para não serem enganados por essas imitações sem valor vendidas por vendedores ambulantes duvidosos e camelôs. A ironia, claro, é que foi exatamente assim que o próprio Clark começou. Mas, por mais bizarro que pareça, Clark tinha feito um trabalho tão bom ao divulgar seu falso óleo de cobra, que agora as pessoas estavam fazendo versões falsas do produto dele. Apesar dos imitadores, Clark Stanley vivia bem e seus negócios prosperavam. Pelo menos, era assim enquanto ele não precisava realmente provar nenhuma dessas afirmações que fazia.
No início do século XX, o governo dos Estados Unidos decidiu reprimir os medicamentos patenteados sem controle. Aprovaram a Lei de Alimentos e Medicamentos Puros de 1906, foi criado para melhorar a qualidade de alimentos e medicamentos e punir quem rotulava produtos de forma errada ou operava em condições insalubres. Embora, na realidade, essa lei tenha sido aprovada principalmente em resposta à indignação pública diante das condições terríveis encontradas na indústria de processamento de carne de Chicago. Esse foi o primeiro alvo do governo. Mesmo com muitos medicamentos patenteados duvidosos nos Estados Unidos da América, o governo não priorizava esse problema, permitindo que Clark vendesse sua fórmula por mais tempo. Só uma década depois é que a recém-criada Food and Drug Administration voltou sua atenção para o óleo de cobra e outros medicamentos patenteados. Fazia sentido começar testando o produto mais popular do mercado, o linimento de óleo de cobra de Clark Stanley. Acontece que o óleo de cascavel contém menos da metade do ômega 3 que o óleo de cobra d'água tradicional chinês tinha. Então, apesar das bravatas e promessas de Clark de que seu óleo de cobra era o melhor que o dinheiro podia comprar, ele nunca chegou nem perto do óleo de cobra chinês genuíno em termos de eficácia. No entanto, fica muito pior. Ao testar o produto de Clark em 1916, a Food and Drug Administration descobriu que seu remédio não continha óleo de cobra. Era basicamente óleo mineral com 1% de carne bovina pimentas e um toque de cânfora e terebintina para aroma. Então, basicamente, qualquer benefício à saúde que as pessoas sentiam com a suposta cura milagrosa de Clark provavelmente era resultado do efeito placebo. Alguns podem afirmar que os ingredientes usados por Clark para o aroma característico também traziam pequenos benefícios à saúde. Está claro que as afirmações exageradas de Clark sobre seu produto não eram verdadeiras. Se ele vendesse óleo de cobra chinês de verdade, ainda exageraria nos benefícios, mas ao menos entregaria o que prometeu. Na verdade, o produto dele não tinha nenhum tipo de óleo de cobra. E assim, o que a maioria das pessoas não percebe é que Clark Stanley não foi condenado por vender óleo de cobra, ele foi condenado por vender óleo de cobra falso. No fim, foi um golpe descarado. Afirmavam uma coisa, vendiam outra e usavam truques e mentiras para enganar clientes. Foi assim que surgiu o termo vendedor de óleo de cobra, que segue vivo mesmo após Clark Stanley. O pior é que, após enganar clientes por décadas e lucrar com vítimas, Clark Stanley foi multado só em $20 por rotular seu produto de forma enganosa. Ele foi acusado de representar falsa e fraudulentamente o produto como um remédio para todas as dores. Mas mesmo ajustando pela inflação, isso equivale a uma multa de apenas cerca de $550 nos dias de hoje. Assim, o rei da Cascavel escapou sem consequências graves e partiu ao pôr do sol com seus ganhos ilícitos, consolidando a má fama do termo vendedor de óleo de cobra. Agora, Clark Stanley pode até ter feito um bom espetáculo para enganar as pessoas, mas ele não era tão impressionante quanto esses caras aqui. Esta minissérie traz a história de golpistas notórios, como o do esquema Ponzi, o vigarista que vendeu a Torre Eiffel e o homem que roubou um país inteiro. Algumas dessas histórias são realmente insanas, então é só clicar na playlist que está aparecendo na tela agora e escolher a sua preferida. Te vejo lá em um segundo. Valeu!